né. Então, para quem acha que a principal característica do ser humano é a lógica, que os caras mais certos são cientistas, não, a principal característica humana é a capacidade criativa, filosófica e espiritual. Foi o que nos trouxe até aqui. O ser humano no passado era mais físico, sensitivo e mais criativo, filosófico, espiritual, não era tão lógico, né. E você pode perceber que as sociedades antigas, elas têm uma capacidade gigantesca, né, de construção, de percepção sobre certas questões que hoje em dia ser científico demais nos atrapalha. O ser humano hoje ele está um pouco menos espiritual, está um pouco mais lógico e físico sensitivo, né. Então, essas pessoas sempre serão pessoas que fazem a gestão da sociedade, existe uma inclinação maior para ali, topo de cabeça elevado, né. Então é o caso aqui do nosso querido Emanuel Lasker. E você vai perceber que não só o Emanuel, mas ó, se a gente pegar aqui todos os que eu estou analisando, Alexander Alekhine, né, ó, o Anatoly Karpov, que é um cara que eu já fiz análise aí também, o Bob Fischer, olha lá, Bob Fischer nem tem um topo de cabeça muito elevado. Eu falo isso na análise dele, que existem pessoas que fogem um pouco à regra, né, elas desenvolvem, compensam isso de outras maneiras. Não, David Navarro, topo de cabeça elevado, testa quadrada. Não, testa quadrada em rampa, testa quebrada, né, o topo de cabeça é elevado, ó. Tá, então todos eles, tá vendo? Os jogadores de xadrez geralmente têm muita testa ou muito topo de cabeça ou ambos, né. Geralmente o volume de massa no neurocrânio, a parte de cima do crânio, é maior, né, ou tem a mesma proporção do viscerocrânio. O Bob Fischer aqui, se você analisar o vídeo dele, você vai perceber eu falando um pouco disso. Olha o Bob Fischer, como é que ele é um cara com um rosto grande, expressivo, a testa dele é média, o topo de cabeça dele também é médio, né, não chega a ser baixo, mas é médio, não é elevado. E ele lida com estratégia, com lógica, com criatividade, né, filosofia muitas vezes. Então eu falo um pouco no vídeo do Bob Fischer sobre a pessoa que não tem o topo de cabeça muito elevado e às vezes tem a parte mais expressiva, sensitiva, aguçada, a testa às vezes é quadrada em rampa, tem um certo volume. Tipo, como que pessoas assim também elas conseguem ser criativas, filosóficas, espirituais através do treino, trabalho, né, persistência. Mas geralmente, essa característica do Bob Fischer é o oposto da característica desses outros jogadores, tá vendo? O Bob Fischer foge à regra, mas você vai ver que a maioria esmagadora está dentro dessa regra. É o que eu falo da análise craniana. 10 a 20% do que eu trago pode fugir à regra. 80% de assertividade, geralmente, a análise craniana tem, né? Então tem pessoas que realmente elas fogem à regra, as características delas não são muito comuns, para onde elas estão trabalhando, lidando. Em breve também eu vou explicar um pouco melhor, através de um vídeo, as grandes diferenças entre o que eu faço e o que muitos dizem aí nos comentários, frenologia, né, que é algo ali mais do passado, de outra época. Essa análise é mais própria. Então, voltando aqui ao nosso querido Emanuel Lasker. Como é um cara que tem um perfil, tá vendo, muito lógico e ao mesmo tempo muito do campo das ideias, ele provavelmente, né, focou um pouco da performance dele no xadrez, mas dentro do xadrez existe ali um tempo mais gasto com entender o ser humano, porque no xadrez você está enfrentando outras pessoas. E por ser um jogo absurdamente mental, o psicológico pega bastante. Como eu disse no início desse vídeo, mercado financeiro, se você for emocional demais, você acaba se dando mal, né? Se você for lógico demais também, acaba já sendo um adicional forte, né? Mesmo assim, existe a parte ali instintiva, de intuição, mas isso aí não pode ser levado 100% em conta, né? Isso é exceção, não é a regra. Mas fato é que as pessoas mais lógicas, com o emocional mais controlado, né, mais estratégicas, no mercado financeiro se dão bem, no xadrez se dão bem, em várias outras áreas ali que exigem um pouco de lógica e criatividade, filosofia e espiritualidade, né. Então, o Emanuel Lasker me parece ser aí, vamos dizer, um psicólogo do xadrez, né.
O jogo do cara era mental, assim como o jogo dos outros caras, só que ele puxava um pouco para essa questão do comportamento humano, né, assim como os vários outros psicólogos e, né, pessoas que entendem a mente humana que eu listei aqui. Olha só como elas têm um lado mais empático, testa puxada para trás, mescla lógica e sensibilidade, né. E elas têm um topo de cabeça muito elevado. Pega da linha dos olhos e orelha, puxa para cima, você vê o que tem de volume aqui, geralmente é o que tem de volume aqui. Tá vendo? O crânio é equilibrado. Tem pessoas que têm a parte de cima do crânio menor do que a parte de baixo. Tem pessoas que têm a parte de baixo menor do que a parte de cima. Tem pessoas que têm tudo isso mais equilibrado, né? Então a principal característica que eu posso citar dos psicólogos é que eles costumam ter topo de cabeça elevado, os bons, os grandes, tá? Aqueles que você vê que eles são destacados. Esse é o melhor filtro para você pegar, né. Geralmente, não importa a raça, a cor de pele, nada disso. Essas características são muito predominantes nesse meio, né. São pessoas que trabalham muito no campo das ideias, na filosofia, por exemplo, no comportamento humano, na espiritualidade, muitas vezes. Então elas têm uma testa um pouco mais puxada para trás, elas também costumam ter o topo de cabeça muito elevado, né. Então, olha aí o famosíssimo Freud, né.